Ok, boa noite. Eu quero ler algumas imagens aqui com você, que são imagens de uma campanha da Associação de Amigos do Hospital de Clínicas. E essas imagens dizem assim: você não vai vê-lo crescer se continuar olhando para baixo. Tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Quando você larga o celular, é seu filho que vibra. Curta a vida dela como você curte a dos outros. Mãe, qual é a senha para conversar com você? A conversa em casa pode passar de 140 caracteres. 83% das crianças se sentem trocadas por celular e você preocupada com o tempo que passa fora de casa. Curta a vida dela como você curte a dos outros. Eu queria iniciar hoje pensando com você no nosso tema de volta para casa, pensarmos hoje sobre a sala de estar. E eu queria iniciar com você hoje pensando na transição da percepção que nós temos da nossa casa, da nossa sala de estar, as influências que nós recebemos, minimamente possível pensar aqui, obviamente, porque nós não temos como pensar disso de forma exaustiva. Mas eu queria iniciar pensando com você na década de 20, quando surgem as primeiras TVs que modificam a composição da sala de estar nas nossas casas. Aquela composição dos assentos que eram muito mais voltados para um centro e um círculo, passa a ser em formato de U, porque agora a atenção está voltada para a tela que agora passou a ter dentro da casa, embora isso tenha surgido no século, ainda na década de 20, nós começamos a receber essa influência aqui no Brasil em 1950, quando a primeira transmissão aconteceu aqui no país. Mas na década de 80 nós fomos sofrendo também uma outra transformação promovida por algo que talvez muitos aqui não tenham pego, assim, não se lembrem, ou por serem muito novos, ou porque só vieram nascer depois de 90, né? Então, que eram os pager. Eles começaram a fazer com que as pessoas tivessem acesso umas às outras de forma mais evasiva até, o que na época é sempre muito legal, muito inovador, mas as pessoas começaram a não conseguir se livrar tão bem do trabalho. O trabalho passou a ter muito mais acesso às pessoas, porque eles tinham como conectar-se com a pessoa, independente dela estar ou não no trabalho. E às vezes, mesmo quando o telefone não estava pegando, até porque os celulares não estavam ali ainda como hoje é o celular para a gente. Então você não precisava ligar para a casa da pessoa, você tinha o pager e você conseguia ter contato com a pessoa. E isso foi mais uma transformação que veio gerando mudanças nas nossas relações dentro de casa também, porque a gente começou a dar mais importância àqueles que estavam ausentes do que os que estavam presentes. Então era mais ou menos assim: você estava aqui conversando, o pager deu lá o bipzinho, deu lá o toquezinho dele, a pessoa se preocupava imediatamente para ver o que é que estava ali, quem estava falando, e dependendo de quem estivesse fazendo contato, então para-se tudo e vai resolver aquilo ali. Depois, na década de 90, surge então aí o primeiro smartphone no mundo, e ele era desse jeito aí, um negocinho pequeno, uma canetinha, e ele já tinha algumas das funções que os nossos smartphones têm hoje também, que era o Simon, era o nome dele, lançado pela IBM, e começou a ser vendido aí em 94 na Europa, e você sabe que no Brasil essas coisas só chegam, né, com alguns anos de delay,
elas não chegam na mesma hora aqui, ainda mais nessa década de 90, o delay era maior. Hoje o atraso é um pouco menor, né? O atraso é mais pelos nossos correios mesmo, para chegar na sua casa. Então eu queria pensar com você que há uma relação. Então eu queria pensar hoje aqui na vida que nunca mais foi a mesma na sala de estar, a partir dessas transformações, a partir do surgimento, não apenas da TV, mas agora desses eletrônicos todos que nós possuímos e temos acesso a ele 24 horas sem intervalo comercial. A nossa sala de estar, a nossa vida dentro de casa nunca mais foi a mesma, como ela poderia ser e como ela foi projetada para ser. Então, pensar aqui hoje, de certa forma, na sala do Pai e na nossa sala. Esse menino gosta de falar quando eu estou falando, né? Quando ele tiver mais consciência, eu vou pegar ele. Puxou a avó, foi espetacular essa sua observação. Isso está registrado, né? Depois você corta isso aí, tá? Senão a avó pega a gente aqui. Se ela vier com aquele martelinho. Eu queria pensar então com você, voltando aqui, que a sala do Pai é o lugar para o qual Deus nos chamou a viver, mas que as nossas salas, ela tem uma profunda relação com essa vida que Deus nos chamou para viver, de certa forma sendo influenciada pela vida que temos com Deus, mas também sendo ela uma influenciadora na percepção da vida que nós podemos ter com Deus. Então eu queria começar com você em Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 7º versículo, que é o texto que nós já lemos aqui no início do culto, e eu queria ler com você, queria chamar de novo sua atenção para que a gente pudesse orar, e então a gente trabalhar naquilo que nós destacamos aqui no texto, para que a partir do entendimento do texto bíblico, a gente possa também tirar aplicações e entendimento para a nossa própria vida. A palavra de Deus diz assim, então leia comigo, acompanhe. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar, então? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos conduza aqui, pelo Teu Espírito, Senhor, a toda a verdade. Ajuda-nos pela compreensão e apreensão da Tua Palavra, realmente termos a nossa vida movida pelo Espírito do Senhor, a realizar a vontade e viver da maneira como o Senhor planejou e espera, deseja que vivamos. Queremos ouvir Tua voz aqui, queremos ser alcançados pelo Senhor. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos alcance o coração aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você voltasse sua atenção para os trechos que nós destacamos aqui no texto. Como já dissemos, podemos observar a partir desses textos algumas verdades e aplicações para a nossa vida. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela tem a intenção de fazer com que
aqueles irmãos pudessem entender de fato a verdade do Evangelho. Paulo está combatendo uma religiosidade que está permeando a vida, a mente e o coração daqueles irmãos que já haviam sido alcançados pelo Evangelho e transformados pela palavra de Deus nessa relação com Deus. Então, o que Paulo agora está nos trazendo aqui nessa carta e nesse texto é uma explanação, um esclarecimento, não apenas de um momento em que Deus enviou seu Filho, mas de toda a revelação bíblica de Deus ao seu povo. Como Deus veio se revelando na história, como Deus veio se dando na história e como Ele então desenvolveu uma relação com seu povo e os objetivos que Ele queria chegar com essa mesma relação. Então, quando Paulo diz, quando chegou a plenitude dos tempos, há então aqui uma referência desse processo revelacional de Deus, que se revela de forma progressiva, mas de forma viva, suficiente, no sentido de que aquilo que Ele revelou em determinado tempo da história, da revelação, é suficiente para a salvação daquelas pessoas. Deus então, em toda a história, veio se revelando ao seu povo e desenvolvendo um relacionamento que almeja chegar a uma plenitude nessa relação. Então, assim como Deus se revela de forma progressiva, você tem nas Escrituras Sagradas o Espírito Santo de Deus também podendo ser conhecido de forma progressiva à medida que a revelação se dá, e o próprio Filho de Deus podendo ser conhecido de forma progressiva à medida que Deus vai dando cada detalhe da história, acontecimentos, pessoas que apontam para o Senhor Jesus Cristo na sua obra de forma completa a ser realizada quando então a plenitude dos tempos chega, Ele envia o seu Filho. Então o texto diz que Ele enviou o seu Filho nascido de mulher, para que nós possamos entender que a natureza de Jesus é uma natureza humana, que nós temos um Deus que é 100% homem e que é 100% Deus. Há aqui, numa só pessoa, na pessoa de Cristo, a união dessas duas naturezas. Uma não anula a outra, porque Ele veio viver de forma totalmente humana e nascido debaixo da lei. Mas observe, quando Paulo então fala que ele nasce debaixo da lei, ele não está falando apenas que ele está nascido sujeito aos preceitos da lei, mas que ele também está nascendo nessa antiga aliança. Ele nasce nesse período em que a revelação e a relação de Deus com o seu povo ainda não alcançou esse estado pleno em que ela vai chegar na própria pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso, ele nasce de mulher, ele nasce debaixo da lei, numa referência também à antiga aliança, ele nasce a fim de redimir. A palavra redimir tem uma ideia do grego que é tirar de baixo, resgatar aqueles que estão embaixo e trazer para o nível de cima. Então veja, há todo um sentido quando Paulo então diz que ele nasce debaixo da lei, ou seja, nessas mesmas condições da antiga aliança, e ele vai então para resgatar aqueles que estão ali debaixo da lei, para que eles possam agora viver ou receber a adoção de filhos. Então veja, a relação que está sendo desenvolvida e revelada para a gente é de um Deus que, à medida em que Ele se revela, é a mesma medida que Ele quer ter de comunhão e de intimidade com esse mesmo povo ao qual Ele está se revelando. Entende isso? Deus então envia o seu Filho para que a nossa relação com Ele não fosse apenas uma relação legal, uma relação que está condicionada pela lei,
mas que a nossa relação fosse agora uma relação filial. Somos filhos, adotados e redimidos, resgatados pelo próprio Filho de Deus. E tão somente assim, Paulo nos diz o seguinte: porque vocês são filhos, porque houve esse resgate, porque houve então essa adoção, Deus enviou o seu Espírito. Veja, quando você volta para o texto anterior, Deus enviou o seu Filho, certo? Há um momento na história da plenitude dos tempos em que o Filho é enviado, e Paulo está colocando agora o envio do Espírito Santo no texto que segue. Deus enviou o seu Filho como uma mesma intensidade e importância histórica nessa revelação e nessa caminhada do relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Deus envia o seu Filho e depois envia o seu Espírito aos nossos corações. A vinda do Espírito Santo ao nosso coração, enviado pelo próprio Filho de Deus, ela é tão sobrenatural, tão marcante na história, tão transformadora da história, quanto a vinda do próprio Filho de Deus. Assim como não há outras vindas de Jesus na terra, não há outras vindas do Espírito Santo, outras descidas do Espírito Santo. Eles têm o mesmo peso revelacional e relacional naquilo que Deus quer ter conosco. Então Deus enviou o seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba Pai. Quem clama em meu coração e seu coração, Abba Pai, é o Espírito de Deus. Não é a natureza, não é o seu coração natural, não é a sua pessoa que está clamando, mas é o Espírito de Deus que nos conduz a clamarmos Abba Pai. O termo Abba era um termo que, para o judeu, era um termo conhecido, um termo usado na relação familiar, mas um termo que traduzia uma intimidade reverente, tão profunda, tão natural, que os judeus não conseguiam conceber a ideia de se referir a Deus dessa forma. Eles sequer pronunciavam o nome de Deus. Observe, a relação que se tem com Deus na antiga aliança é uma relação que, estando debaixo da lei e da legalidade, ela não conseguia chegar à profundidade da relação e da intenção que Deus queria ter com o seu povo, não apenas como um povo, uma coletividade, mas individualmente. Então agora, em Cristo nós temos Deus encarnado, vivendo como homem e como Deus na face da terra, e nós temos o próprio Jesus nos ensinando a chamarmos a Deus e a nos relacionarmos com Deus Pai, chamando Ele por Abba. Comunhão íntima e profunda. Conhecimento pessoal, conhecimento do caráter, conhecimento dos afetos, dos detalhes, de tudo aquilo que Deus é e deseja ter com aqueles que Ele resgata para si. Então, assim, dessa forma, você já não é mais escravo. O sentido aqui é referente aos que estavam debaixo da lei, aos que viviam na antiga aliança, na antiga forma da relação, pela limitação do conhecimento do próprio Deus. Então, assim vocês já não são mais escravos, mas vocês são filhos, filhos de Deus.
E a ideia aqui não é aquela relação de filho como apenas aquela relação sanguínea, e que você pode ter um filho do seu próprio sangue, mas não viver como o pai dele. Mas não ser e não viver uma relação de fato filial, embora seja do próprio sangue. Mas aqui a relação filial que é unida e desenvolvida pela unidade da sua alma com o próprio Deus, mediante o derramamento do Espírito Santo, que é aquele ao qual transforma o nosso coração e os nossos afetos a Deus, nos levando a Deus, nos fazendo desejar ao Senhor, que antes não faríamos isso em nossa própria natureza. Então ele diz: e por ser filho, Deus também tornou a vocês herdeiros. Herdeiros de todas as benesses e de todas as bênçãos que essa aliança com Deus, pelo Espírito dele, dá para nós aqui na vida, nesse mundo, nesse corpo ainda, essa vida real, física, concreta. A herança de Deus não é apenas uma herança para a vida eterna, uma herança da salvação eterna, mas a herança de poder desfrutar dessa presença eterna e infinita de Deus, santa e pura, ainda que vivendo nesse mundo em que eu e você vivemos hoje. A herança que nós temos como filhos adotivos por meio de Jesus Cristo é a possibilidade de vivermos de forma íntima, olhando face a face, ouvindo a voz de Deus de forma profunda, a conduzir os nossos corações, que antes nós não podíamos ter, porque havíamos perdido essa conexão e essa intimidade da comunhão com Deus por causa dos nossos próprios pecados. Mas o resgate de Jesus em nos conduzir a essa comunhão trinitária, a essa comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito, que é pura, que é santa, que traz vida ao nosso próprio coração, nos possibilitou então vivermos nos nossos dias aqui essa relação de forma profunda, de forma real, de forma concreta, não apenas como um conceito doutrinário, não apenas como um conceito teológico, mas de fato e de verdade. No Espírito de Deus que é derramado em nossos corações, e Ele clama em nossos corações: Abba, Pai. Nós fomos resgatados para vivermos e desfrutarmos de Deus no nosso dia a dia. Não fomos resgatados apenas para obedecermos a Deus. Não fomos resgatados apenas para servirmos a Deus. Mas toda obediência e serviço, ela é procedente de uma relação filial, que conhece a bondade, que conhece a santidade, que conhece o amor de Deus de forma tão profunda, que todo o nosso ser clama a Abba Pai e serve a Ele de forma reverente, de forma humilde e de forma amorosa todos os nossos dias. E quanto mais o descobrimos, e quanto mais o conhecemos, quanto mais desenvolvemos a nossa intimidade com Ele, mais o nosso coração se curva, se queda a uma relação e a um serviço mais amoroso, mais consagrado e mais profundo. Então eu queria pensar com você aqui. A consciência que essa revelação do Evangelho traz para nós faz com que a gente possa olhar para dentro das nossas casas e repensarmos como é que nós temos construído o relacionamento dentro da nossa casa. O que são aquelas coisas que interferem no olhar no olho? O que são aquelas coisas que interferem a comunicação verbal um com o outro? A transmissão da verdade, daquilo que permeia, que perpassa o nosso coração, alma e mente, verbalizado ao outro, de forma que o outro possa te conhecer de maneira profunda e íntima, a poder então desenvolver uma comunhão real, viva e verdadeira com você.
para que esse Espírito de Deus, que nos revela as profundezas de Deus nos nossos corações, seja o mesmo Espírito que faz com que a comunhão dentro dos nossos lares possa ser a comunhão do Espírito de Deus. E como a palavra de Deus diz, a verdade que é trabalhada e vivida dentro da nossa casa ou na nossa própria vida, ela é que faz que tenhamos comunhão uns com os outros. Ao mesmo tempo que vivermos nas trevas, que é o sinônimo de mentira no texto de João, 1 João, é o sinônimo ou é aquilo que gera a consequência do nosso afastamento. É aquilo que faz com que a gente se afaste um do outro. Não verbalizarmos, não traduzirmos em palavra tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que nos é dado pelo Pai nas nossas relações, interfere na nossa comunhão. Por isso nós queremos afirmar aqui que a relação que nós temos com Deus, ela interfere diretamente na relação que nós temos dentro da nossa casa. Mas há uma segunda verdade, que é a relação que temos dentro da nossa casa, também interfere na nossa relação com Deus. No sentido de que quando nós nos referimos a uma intimidade de filho com o Deus Pai, e numa relação dinâmica, constante, viva, diária, de intimidade, que é espiritual, que se dá pelos meios de graça que o Senhor já nos concedeu, para que pudéssemos desfrutar das realidades dessa herança que temos em Cristo, e não apenas ter a herança, mas desfrutar dela, não apenas saber que temos direito a ela, mas realmente desfrutarmos, fazer uso dessa herança. Quando nós nos referimos a esse Deus e a essa relação, mas dentro da nossa casa, nós estamos completamente dispersos. Nós não temos mais referência de uma real intimidade com um pai. Como filhos, crescemos numa realidade em que, quando estamos dentro de casa, estamos num mecanismo ou numa roda viva tão violenta, tão tumultuada, que nós perdemos os sentidos quando muitas vezes nós falamos que Deus é um Deus Pai e quer ter relação conosco como filhos. A dispersão é gerada e causada pelos aplicativos, pelas tecnologias, pelas telas, de tal forma que quando nós nos referimos à essência da palavra intimidade e comunhão, já não se é tão apreendido essas verdades quanto um dia já se foi na história. Porque agora a gente pode ter cada um a sua tela no seu quarto e vivermos de forma totalmente individualizada. E se as telas não estão no quarto, está no seu colo, está na sua mão. E você pode estar presente e não estar presente. Você pode estar conversando, mas não estar atento ao que se conversa, porque a atenção está muito mais voltada para a tela que está ali piscando na sua frente e estimulando os seus sentidos muito mais intensamente do que aquela conversa apenas verbal com quem está presente. E que a intimidade pode ser desenvolvida de forma muito mais profunda se retirarmos por alguns instantes as distrações que tanto dispersam o nosso coração. Então observe, é uma relação cíclica, mas nós podemos quebrar isso, no sentido de que o Evangelho e a Palavra de Deus é a única coisa poderosa a fazer com que as nossas atitudes diárias sejam de fato transformadas. Só a Palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pode gerar a transformação necessária para que eu e você possamos nos relacionar na nossa casa como aquele lugar de fato gerador de vida, de energia, de vitalidade, de comunhão, de plenitude, de relação
verbalizada, olhada nos olhos, tanto com os filhos como com os cônjuges. Nós podemos sim quebrar isso, mas antes de tudo, só podemos quebrar isso pela relação que já nos foi revelada e já nos foi concedida por meio do Espírito que foi derramado em nossos corações, para que eu e você pudéssemos ter uma real e profunda intimidade com Deus. Por isso eu quero dizer a você, você quer ter mais domínio e controle, de forma a estabelecer uma caminhada mais de comunhão dentro da sua casa? Você já recebeu os meios de graça que o Senhor nos deu, porque somos herdeiros, somos filhos e temos uma herança que faz com que nós tenhamos a capacidade genuína de rompermos e vencermos todos os pecados que tenazmente nos assedia. Não apenas as telas, mas há muito mais coisas em nossos corações que nos distraem e que nos dispersam e que nos afastam uns dos outros. O Senhor já nos deu o caminho da oração para que nós pudéssemos desfrutar da herança, não apenas tê-la, desfrutar da presença de Deus, o eterno no tempo, desfrutar do encontro com Deus. Por isso, aos que receberam o Espírito de Deus, o caminho da oração é um caminho natural. É um equívoco vivemos com esse Espírito de Deus, crendo na sua ação em nossa vida, mas não fazermos o caminho da oração. A meditação na palavra de Deus é um meio de graça que vai possibilitar a mim e a você termos clareza, olhos que enxergam com critérios mais apurados as realidades que nos cercam, fazendo com que possamos estabelecer limites, que são limites que preservam nossa própria vida, nossa comunhão e nossa relação com Deus. Nós já temos isso, só precisamos fazer uso. Eu e você. Fazer uso dos meios de graça, a comunhão dos santos, a oração comunitária, não apenas aquela oração que você busca a Deus em secreto, mas você está junto com os seus irmãos buscando a Deus e junto com a sua família buscando a Deus, Deus se revelando dentro da sua casa. Fazer uso dos meios de graça como reais herdeiros que possuem o Espírito de Deus, nos conduzindo à intimidade com o Pai, nada mais é do que voltarmos para o lugar de onde não deveríamos sair jamais. Voltarmos para casa. O Senhor Jesus está preparando o lugar para nós, mas esse lugar está sendo preparado a partir dos nossos próprios corações, porque o Espírito dele nos foi concedido, de tal forma que eu e você podemos desfrutar do eterno, hoje, no presente, voltando para a relação que não devemos nunca deixar de ter. Por isso, querido, se você tem sido disperso, se você tem sido distraído daquilo que de fato importa, se você tem negociado o seu lar em troca até mesmo talvez de suprir as necessidades do seu lar, e para suprir a necessidade você se esquece do lar, eu quero chamar você de volta para casa. Eu quero chamar de volta para a sua sala, para a sala do Pai, no coração, mas para a sala, no lugar onde há sacralidade, onde há reverência, o seu lar, onde tem mais valor espiritual para o seu coração, e que a gente gasta tempo e energia para alimentar e tornar cada vez mais plena a realidade de um lar que tem a vida de Deus
presente nele. Volte para casa. Quando estiver distraído pelos aplicativos, pelas telas, ouça a voz do Espírito, volte para casa. Quando estiver distraído no seu próprio coração, nas demandas da vida, volte para casa. Quando o trabalho estiver sugando todo o seu ser, volte para casa, não negocie. Quando tudo mais distrair seu coração, lembre-se, volte para casa. Volte para casa. Podemos encontrar o Senhor lá.